Já reparou como as arcades mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! Lá pelos anos 70, ou até 60, surgiu uma moda no mundo dos quadrinhos. Você pegava personagens já consagrados, bem famosos, e criava parceiros para ele. E na maior parte das vezes, criar um parceiro na verdade significava fazer uma versão nome do herói Boy. Aquaman teve o Aquaboy, o Batman teve o Robin, o Ricardito, não, o Arqueiro Verde teve o Ricardito, e o Super-Homem teve o Superboy. Só que em diversas histórias a ideia de um Superboy já foi trabalhada antes como sendo a versão do Super-Homem quando criança e tal. E essa ideia acabou ficando por muito tempo. Eu diria que depois da ideia do Robin, é a ideia de parceiro menino que tem mais encarnações na DC e é mais popular. Porque, claro, o Robin, apesar do Robin sempre mudar, né? Então teve o Tim Drake, o Dick Grayson, Jason Todd, Damian e por aí vai. Então a gente meio que sempre teve um Robin. E o Superboy também, tínhamos vários Superboy, o Conner Kent, o Connell e tudo mais. A gente teve vários Superboys ao longo da história. Enquanto que a Aquaboy, a gente só teve o Aquababy. Com o Aquababy e o Aquaboy, o Ricardito meio que sempre foi o mesmo, o Roy Harper e tal, né? E hoje falaremos justamente da vez em que a DC tentou trabalhar essa ideia do Superboy quando reiniciou seu universo lá nos anos 82. Então esperamos a análise da revista do Superboy dos anos 82. Pois bem, vamos lá. Qual é a sinopse do quadrinho do Superboy? A história começa acompanhando justamente a concepção do Superboy. Ele acordando de um tubo de ensaio dentro de uma instalação de um laboratório esquisitíssimo, e nós vamos acompanhar justamente as descobertas da vida do universo e tudo mais do ponto de vista do Superboy, que desde o início fica bem estabelecido. Ele é um clone. De quem? Não sabemos. Ele tem DNA humano, DNA kryptoniano e uma terceira fita de DNA desconhecida. Acontece que logo depois o Superboy descobre que ele está numa instalação de uma organização chamada Momentum, que tem como objetivo controlar um pouco os meta-humanos que estão sem controle e são jovens demais para entender as responsabilidades de seus atos na Terra. Então ele começa logo a fazer missões para essa organização e acaba indo de encontro aos Jovens Titãs e de diversos outros heróis. Então a história vai ser totalmente focada no Superboy entendendo seu papel no mundo, entendendo quem ele é, o que ele é, e começando a discutir sobre essa questão de eu fui criado para ser uma arma, eu fui criado para cumprir os objetivos que essa organização tá querendo, mas será que eu quero fazer isso? Ou será que eu quero fazer outra coisa? Então, mais ou menos a sinopse do Superboy. Durante a operação da história, o roteiro vai estar a cargo do Scott Lobdell, que também está a cargo dos Novos Titãs, e a arte vai ser encarregada do R.B. Silva. O roteiro eu já vou comentar um pouco mais aprofundado, só que primeiro eu vou falar da arte. Rapaz, eu nunca tinha lido um quadrinho do R.B. Silva antes, pelo menos nunca me lembrasse tão. Que negócio lindo. Ele não é tão detalhado assim, mas o charme é justamente no traço dele que é grosso. Ele não é um traço fino, que nem o do Jim Lee, ou coisa tipo. É um traço bem grosso e tem muita personalidade. Todos os personagens têm muita personalidade. O trabalho com as cores é sensacional, óbvio que as cores não são dele, mas o trabalho com as cores é muito bom. Cara, o traço desse cara é tão bom, ele consegue dar tanta vivacidade, tanta personalidade que é realmente sensacional. E os personagens saltam um pouco do cenário, mas o cenário também é muito bem feito, também tem traços mais grossos do que o que a gente está acostumado. E os personagens com traço ainda mais grosso, cara, chamam muita atenção. Ele gosta muito de fazer painéis em que, páginas em que os personagens estão por fora dos painéis, né, saltando os limites dos quadros e tal. E isso funciona muito bem. Realmente eu fiquei apaixonado na arte do R.B. Silva lendo o Superboy. É uma arte maravilhosa, acho que combinou muito, muito bem. Só no final que vai ter umas histórias ilustradas pelo outro cara que tá fazendo Supergirl, que eu também acho que combina muito, só que pra mim, sempre, a arte do Superboy de 1972 é da R.B. Silva. Eu não quero dar peso cronológico a esses vídeos, mas se você está vendo os outros vídeos as outras análises que eu fiz dos heróis mirins dos 1972, você viu que eu fiz alguns comentários acerca do grande problema que a DC fez com essas revistas, né? Foram 4 revistas: Novos Titãs, Superboy, Legião Perdida e Devastadores. 4 revistas que sofreram muito na mão da DC por conta das suas escolhas em relação a torná-las muito próximas, muito emaranhadas. Na análise dos Novos Titãs eu falei que ela era que tinha saído melhor, porque de fato a revista dos Novos Titãs é que você pode
pegar e só ler Novos Titãs, você vai ter alguns 8, 10 números que você vai ficar meio confuso, mas no geral você consegue ler a revista inteira só lendo Novos Titãs e vai entender a história. Superboy é a revista que mais sofre com isso, com toda certeza. A revista Superboy, ela sofreu demais. Do número 1 ao 7, você consegue muito bem ler ela tranquilamente, que por acaso foi o que saiu aqui no Brasil na revista Novos Titãs Superboy. Do número 8 ao 10 ou 11 mais ou menos, fudeu. Ele vai emaranhar demais no bloco de histórias da seleção, que envolve todas as outras revistas, e aí vai ficar muito confuso de entender, muito bizarro, porque você vai terminar de ler um número com o Superboy, sei lá, chegando em casa e falando... ele chegando em casa, ficando de roupa, indo falar com a vizinha, e pensando, será que ela tá acordada, o que vai acontecer, eu tenho que resolver isso. Aí termina a história assim. O próximo número começa com ele acordando numa base espacial no futuro, e as menções que ele faz são sobre coisas bizarras. O que houve nesse meio do caminho? Então, aconteceu um número dos Novos Titãs, um número da Supergirl, um número dos Devastadores e um número do Action Comics. Se vira, irmão. Se fudeu. Então, assim, a revista Superboy, apesar dela ser bem curtinha, né, pro padrão do super-herói, ela durou 25 números, cara, ela sofre demais com isso. É a revista que você mais vai se ferrar se tentar ler só ela. E a gente percebe nitidamente que ela sofreu muito em diversos pontos, especialmente no andamento da história. Porque do número 1 ao 7, o foco da história é nítido. A pegada da história é muito clara, muito perene, e você entende perfeitamente o que ele está querendo passar. Aí tem todo esse emaranhado da seleção, e aí quando sai a seleção, a pegada da história já é outra. E aí você tenta acompanhar e tal, tudo bem, vai seguindo, e aí ele começa a participar dos Devastadores, e aí você começa a se perder, e aí ficam muitos números com um emaranhado muito louco. Aí depois ele tem lá uma entrada nas histórias dos Novos Titãs e tal, e tem mais alguns númerozinhos dele conseguindo andar, tá, já que a gente já mudamos o status quo por conta do que aconteceu com os Novos Titãs e tudo mais, a gente tem que fazer aqui outra coisa, então vamos agora falar dele na escola, aprendendo a socializar e tal, fazendo tatuagem, e vamos começar a elaborar isso, e quando começa a entrar nos eixos, fudeu. Krypton renasce, e aí tem todo aquele bloco de histórias enorme, muito fora do Super-Homem. Só que aí é exatamente isso. Aí é um número do Superboy, aí um da Supergirl, um do Super-Homem, um da Action Comics, um do Superboy, um da Supergirl, um da Action Comics, um do Super-Homem, um da Liga da Justiça, um do Superboy. Então nisso você vai ler... Cara, se você for só ler Superboy, você tá fudido. Porque as histórias não são coerentes. Não, isso foi um mau uso do termo, mas assim... Se você for só ler Superboy, você não vai entender a história. Você vai entender o início, um pedaço do meio e um pedaço do final. Que é o maior pecado possível com esse personagem. Talvez eu faça até um vídeo só explicando porque o Superboy nunca vai voltar. Porque os motivos que levam este Superboy do uniforme preto e vermelho a nunca mais voltar. Eu sinceramente acho que ele nunca mais vai aparecer em um quadrinho da DC. E acho isso com muita força. E um grande motivo disso é justamente o final da revista, o final da história do Superboy, né? Que não tá na revista dele. Se você ler Superboy do 1 ao 25, passando pelo 0 e tal, se você ler toda a revista do Superboy, a história acaba na metade. A história tem um final ali qualquer. Ela não acaba, de verdade. Porque o final da história do Superboy tá na revista do Super-Homem. A história do Superboy não acaba com o Superboy. A história dele acaba em outra revista. Por causa desse grande bloco emaranhado de histórias do Krypton Renasce. Lá do Sequência do Inferno na Terra. Cara, isso é triste. Tá ligado? É literalmente um personagem que... Ele é um coadjuvante, ele não teve um mérito próprio. E quando ele tentava andar, você fudia com ele de novo. Porque você lendo os primeiros números do Superboy, é nítido que o Scott Lobdell queria fazer uma grande metáfora, uma grande... A pegada da história é toda como se o Superboy fosse uma criança no orfanato. Um moleque que na verdade acabou de fazer 18 anos e está saindo do orfanato. Então ele não tem muito bem uma noção de família, de casa, de responsabilidade. Ele sempre teve pessoas ali meio que tomando conta dele e agora ele tá meio que... Ok, o que eu faço agora? Tá ligado? Então a pegada da história no início é nitidamente isso. Uma criança que acabou de sair do orfanato e não sabe como é que vai ser minha vida agora. Tô fudido. Na verdade é bem essa transição, né? Porque no início ainda tá no momento e depois quando ele sai do momento, começa a ter uma casa própria e tal. É muito o momento de uma criança saindo do orfanato e falando, fudeu, e agora? E é tão bom esse clima todo dele com a ruiva lá,
ele com os cientistas, ele trabalhando, tentando entender as interações de todo mundo, como tudo funcionava, questionando suas motivações, seus pensamentos, suas crenças. Isso é tão bom do início da revista, funcionou tão bem. E aí vem lá um emaranhado de histórias, histórias se conectando e tal. Aí você tem que ler Legião Perdida, ler Devastadores, agora lê Superboy, agora lê Titãs, e aí você volta a ler Superboy, e aí você vê agora, a pegada é outra, tal, legal, avalanche de informações e revistas complexas e loucas. Tá bom, fudeu, agora não adianta mais a gente tentar trabalhar o Superboy descobrindo o mundo, porque agora ele já viu aventuras com os Devastadores, com os Titãs, ele já sabe como é que funciona o mundo. Então o que a gente faz agora? Como é que a gente pode continuar a trabalhar esse personagem tão legal que a gente tá fazendo até agora ele crescer? Sei lá, bota ele na escola, vamos ver ele lidando com bullying, coisa do tipo. E aí depois tem mais um emaranhado, e aí... Ok, Scott Labro, você tem mais 4 números pra acabar a revista. Porque ela não vendeu. Ou melhor, provavelmente ela só vendeu os números que estavam relacionados a outros quadrinhos. E aí quando ela tentou andar sozinha, ninguém queria saber. Porque todo mundo acostumou a ler as histórias relacionadas ao Super-Homem, aos Titãs e tal. E aí quando ela andou sozinha, não tá vendendo, cancela essa merda. Terminar o Superboy? Tá bom, faz isso na revista Super-Homem. Lá você dá um final pra ele. Cara, isso é tão triste, porque o Superboy tem tanta personalidade. Esse Superboy é tão bom, sabe? Todo o fato dele não ter um nome é tão bem trabalhado na relação dele com os Titãs, que por acaso não acontece na revista dele, mas todo esse negócio dele não ter um nome, e quando entra o Casamata e a interação entre os dois na revista do Superboy é tão boa. A questão dele com a vizinha, a questão dele ter uma casa, de entender como é que funciona o dinheiro e tal, funciona tão bem. Esse Superboy, ele tem um aprofundamento de personagem tão bom. O problema é que ele não vai assim numa curva suave, melhorando e crescendo. Ele vai em degraus. Porque ele tá crescendo e tal. Seleção, revista com Legião Perdida. Ele cresce um pouquinho, aí ele cresce um pouquinho e aí acaba a revista. Eu fico triste pelo que aconteceu com a revista do Superboy. De verdade. Porque ela tinha tudo pra ser muito boa. Quando ela anda com as próprias pernas, ela é muito boa. Acima da média das revistas super-herói. O problema é que não deixaram ela andar com as próprias pernas. E aí, toda vez que metem uma outra revista no meio do Superboy, fica uma merda. Pro Superboy, né? As histórias até que são legais, tá ligado? O Real na Terra e o Krypton Renasce são histórias muito boas, tá ligado? Como parte do bloco da Super Família, mas como história do Superboy, é terrível se você tentar ler só a revista dele. E aí é uma pena, porque o personagem se fudeu em todos os aspectos possíveis por escolhas de merdas da DC. E aí hoje em dia, eu recomendaria você ler a revista Superboy? Sinceramente, não. Eu gosto muito dele, eu gosto muito das histórias dele, porém se você for ler, você tá fudido. Porque você não consegue só ler Superboy, você não entende o que tá acontecendo. Porque ele tá numa organização e acontece uma merda na organização, e pra você entender o que tá acontecendo, você vai ter que ler Legião Perdida, vai ter que ler Devastadores, vai ter que ler Novos Titãs. E às vezes você não quer isso, só quer ir ler o Superboy e você não vai entender. Então, Superboy é uma revista que é legal. Os momentos bons dela são muito bons. O problema é que ele se fudeu com tudo. E aí, hoje em dia eu não consigo recomendar Superboy pra alguém. Eu gosto muito desse personagem, ele é muito bom pra caralho. Porra, é sensacional, a interação dele com o Super-Homem é muito boa, puta que pariu. E a interação dele com a Supergirl é melhor ainda, é do caralho. Mas eu tenho que ser sincero, a revista é boa? É. A arte é boa? É. Só que a narrativa, a forma como a história é passada é terrível. É péssima. Porque a DC resolveu que a história do Superboy vai ser mais contada em outras revistas do que na dele. Então assim, eu não exagero quando... Eu não tô exagerando quando eu falo que o Superboy ele morreu dentro e fora das revistas, por escolha da DC. É triste. Mas acho que é isso que eu tinha falado do Superboy. Bom, se você quiser saber sobre a revista dos Novos Titãs, eu vou deixar nas telas finais, para você poder ver a análise da revista dos Novos Titãs. E se você quiser entender o quão grande foi a merda que a DC fez com todas as revistas, vou deixar nas telas finais para você ver, quando esse vídeo estiver no ar. Se ele não estiver no ar ainda, se inscreve no canal, ou volta aqui amanhã, que eu provavelmente vou fazer um vídeo ainda melhor que esse. E aí você vai poder ficar sabendo um pouco mais sobre o maravilhoso universo dos quadrinhos que a DC fudeu ou não fudeu. Então se você vai ter gostado desse vídeo, ficar interessado em conhecer um Superboy super diferente, e que para ler você vai sofrer um pouco, mas coitado, ele sofreu muito mais. E é isso, vai ser no próximo vídeo e falou!